CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, essa história desse cartão de aproximação, a gente já deu até uns toques aqui, mas parece que a coisa está piorando, né, em relação aos abusos? Exatamente, Fernanda. Com a popularização dessa forma de pagamento, né, inclusive a gente falou no CBN Tecnologia da semana passada, que até tem algumas bandeiras, né, de cartão de crédito estão imaginando em eliminar aquela taxa magnética por causa exatamente do chip, né, e do pagamento por proximidade. E acontece que essa popularização acaba, né, dando chance para os golpistas, né, fazerem algum tipo de ataque, algum tipo de transferência indevida para esse tipo de situação. Então, vamos falar aqui um pouquinho, né, de algumas dicas dessa situação. Só para a gente ter uma ideia, só em junho desse ano foram registradas 112 milhões de transações com esse tipo de pagamento, que é pagamento por proximidade, né? Se a gente comparar com o ano anterior, junho do ano anterior, esse número foi 7 vezes maior, né? Então, ou seja, realmente até entrou com essa questão da pandemia, de você não encostar, né? Não entregar seu cartão para uma outra pessoa, inclusive por segurança mesmo. Então, o que aconteceu é que o usuário, né, que o consumidor acabou caindo nas graças do consumidor esse tipo de pagamento nessa questão. E aí o que está sendo identificado, até por uma pesquisa do Procon, que é a falta de informação. O Procon fez uma pesquisa sobre o pagamento de proximidade e 77% das pessoas que responderam a essa pesquisa falaram que não tinham recebido nenhuma informação do banco sobre esse recurso de pagamento. E 76% nem sabiam o valor máximo para esse pagamento sem senha, porque a gente sabe que nesse tipo de pagamento de proximidade, você aproxima o cartão lá da máquina de POS, de pagamento, e tem um limite. Até aquele limite, se o seu débito for até aquele limite, você não precisa nem digitar senha, o débito já vai acontecer automaticamente nessa situação. Então, por isso que realmente tem que ter algumas coisas importantes nesse caso. Hoje, né, o limite máximo de pagamento é de R$200. Você pode até mexer, dependendo do tipo de aplicativo de instituição financeira que você tem em conta, você pode até estabelecer um valor menor, mas ou um valor total de pagamentos em sequência dessa situação. Então, isso é uma questão. Então, vamos falar de algumas dicas e orientações para a segurança dos usuários que têm cartões, né, dessa forma, ou que tem essa função habilitada no seu cartão. Segundo a tecnologia, essa forma de pagamento, ela acontece quando o cartão está em até 4 centímetros ou menos de distância do mecanismo de pagamento. Então, se o cartão está a menos de 4 centímetros de distância do dispositivo de pagamento, vai acontecer essa comunicação entre o dispositivo e o seu cartão, e aí pode acontecer exatamente o débito. Lembrando que algumas carteiras já são vendidas hoje no mercado, é bom testar isso, mas algumas carteiras são vendidas no mercado que protegem essa situação. Então você coloca o cartão dentro da carteira e mesmo que o dispositivo se aproxime da carteira, como a carteira tem uma proteção, uma blindagem eletromagnética, esse sinal não vai atravessar a carteira e não vai chegar até o seu cartão. Então, essa é uma questão interessante. Um cuidado importante dos consumidores é que, se o cartão é novo, provavelmente ele já veio da sua instituição financeira, né, com essa função habilitada. Então, é interessante que você verifique se está realmente habilitada essa função no seu aplicativo do banco, e se você não quer, vai lá e desabilita ou reduz o valor de pagamento sem senha, né, nessa questão, né? Se o consumidor tem algum problema em relação a isso, ele deve registrar um boletim de ocorrência, fazer a comunicação para o banco também, para a instituição bancária, e tem o Procon também, que ele pode recorrer a essa questão, né? Então, essa é uma questão interessante. Evitar deixar o cartão no bolso traseiro, né, ou dentro de uma bolsa, por exemplo, sem nenhuma proteção, porque isso pode acontecer nessa situação, né? E, como eu falei, é interessante você habilitar
a notificação. Então, ou seja, alguns bancos, instituições financeiras permitem que você habilite uma notificação e toda vez que acontece um saque ou um pagamento por crédito, né, no seu cartão, você é imediatamente comunicado por um SMS ou pelo próprio aplicativo do banco. Então, se você conseguir fazer esse tipo de situação, é interessante que você consiga ter essa notificação para saber se alguém já fez algum saque que você não estava sabendo ou não foi uma compra que você fez nessa situação, né? Então, algumas dicas interessantes aí para quem tem cartão que tem essa função, né, habilitada, e aí para tomar alguns cuidados em relação a isso. Os cartões normalmente que têm essa função, ele tem um símbolo impresso no cartão, ou no verso, ou na parte frontal, parecendo aquele símbolo do Wi-Fi, naquelas ondas, né, se propagando, como se parece um símbolo do Wi-Fi. Isso quer dizer que o cartão tem a possibilidade de pagamento por proximidade. Isso aí. O Giovanni está dando depoimento aqui que já pediu para cancelar o dele. Eu acredito que cancelar a função, a aproximação. Isso a gente pode fazer também. Pode. E você pode tanto cancelar ou desabilitar essa função. No aplicativo da instituição financeira, normalmente tem essa função que você entra no aplicativo e vai lá e desabilita essa função, ou você pode, inclusive, limitar, porque realmente um conforto. A gente tem que reconhecer que é um conforto, você não precisa digitar senha e nem entregar o cartão para ninguém. Então, se você quer ter a função, mas não quer desabilitar exatamente essa função, você pode limitar um valor menor de R$ 50, por exemplo, né? E aí, coisas poucas, né? Vai pagar um estacionamento, vai pagar que é um custo mais baixo, né? Você pode fazer o uso desse pagamento por proximidade. É isso aí. Gente, se vocês têm dúvidas, podem ir mandando para cá. Nós estamos ao vivo com Gilberto Sodré no nosso CBN Tecnologia desta quarta-feira. Gilberto, temos algumas perguntas aqui que ficaram também, né, da última semana. Vamos lá. Sobre o 5G, né, foi o nosso último assunto, e a gente falava sobre como é que isso vai impactar o nosso dia a dia, nossos equipamentos. E o Giovanni está me perguntando aqui se comprar um repetidor de sinal de celular melhora. Então, Giovanni, o sinal de celular, os repetidores de celular, eles são interessantes quando você está num lugar, por exemplo, afastado de um grande centro, que o sinal de celular não chega tão próximo, você pode colocar, inclusive, uma antena externa. Tem que só tomar um cuidado, que alguns desses amplificadores podem aumentar bastante o ruído e interferência com outros serviços que estão próximos. Então, se você está num local realmente que não tem sinal celular, ou a torre está muito longe, numa propriedade rural, por exemplo, funciona bastante bem. Agora, tem que tomar alguns cuidados na instalação. Uhum. E o ouvinte Davi trocou o celular dele, um A51 da Samsung, e diz que já tem a opção de 4 ou 5G. Isso quer dizer que ele já estaria pronto? Exatamente, Davi. Só que tem que só tomar um cuidado que o A51 da Samsung vendido no Brasil, ele tem duas versões. Ele tem uma versão que tem só o 4G, e tem uma outra versão que tem 4G e 5G. Então é só observar se a versão que você adquiriu realmente tem a parte, né, de recepção do 5G. Se for isso mesmo, se realmente tiver 5G, já está pronto, você está só esperando aí instalar as antenas para você usar o 5G aqui no Brasil. Uhum. E o Eduardo pergunta se você sabe que briga é essa que existe com a Huawei, né? Então, Eduardo, é uma briga de tecnologia ou segurança da informação e também uma questão econômica, porque assim, a briga começou nos Estados Unidos, porque a Huawei, com uma tecnologia mais nova ou mais completa do 5G, acabou arrebanhando ou vendendo muitos equipamentos para até outros países, né? Isso ameaçou, obviamente, o monopólio econômico dos Estados Unidos com as empresas americanas. E aí houve também uma desconfiança lançada pelos Estados Unidos que os equipamentos da Huawei, né, de celular, de torre de celular, teria internamente um malware ou tipo um vírus que poderia estar espionando as pessoas nesse caso. Então, é uma briga de tecnologia, né, ou seja, na questão de segurança da informação, mas também tem uma briga econômica, uma competição econômica, né, entre os Estados Unidos e as empresas americanas que vendem aparelhos, na verdade, torres de celular e Airbus, aquela estação radiobase, com, né, a Huawei, que tem uma tecnologia, normalmente, assim, o que diz no mercado é que a Huawei está pelo menos um ano à frente de tecnologia dos outros fabricantes de torres de celular. Entendido. Bom, a gente está alguns minutinhos aqui do Repórter CBN, mas vamos iniciar o nosso Viralizou.
Viralizou. Por onde você quer começar, Gilberto? Vamos lá, Fernanda. Bom, a gente comentou aqui que a Apple estava fazendo um projeto para assim, escanear as imagens salvas no iPhone e salvas no iTunes em busca de imagens de abuso infantil, não é isso? Aí teve aquele protesto todo, as pessoas se revoltaram. Pois essa semana, né, uma consultoria, né, especializada em identificar novidades relacionadas à Apple, né, descobriu que desde 2019 a Apple já vem monitorando contas de e-mail do iCloud, né, para esse tipo de conteúdo, sem avisar os usuários. Então, olha só, a Apple que vem sempre criticar os seus concorrentes sobre a questão de segurança, sobre a questão de privacidade dos usuários, desde 2019 vem vasculhando os e-mails de usuários do iCloud, ou que usam os e-mails da Apple, né, para nessa questão de imagens, né, de abuso infantil e outras informações que a Apple não quis confirmar, né? Então, ou seja, veja que essa situação de não tem inocente nesse mercado, né? Não tem inocente nesse mercado. Já de volta, tecnologia, Gilberto Sodré, a gente já falou sobre os cartões de aproximação, tecnologia que vem sendo cada vez mais incorporada ao uso do brasileiro, são os dados, inclusive, né, das entidades ligadas aos sistemas bancários. No entanto, o Gilberto já chamou a atenção de que essa aproximação, se você não tiver pelo menos uma notificação, você pode passar e ter alguém já esperando, né, para passar esse cartão seu com um valor não autorizado. Iniciamos aqui o Viralizou, a gente falou dessas investigações aí de busca de informações da Apple, e eu estou aguardando uma do Instagram aqui para você contar para a gente. Vamos lá. Bom, Fernanda, o Instagram, ele já tinha anunciado, a gente até tinha comentado aqui na CBN Tecnologia, né, que nosso quadro aqui, que ele ia acabar com aquela forma do arrasta para cima para você ter acesso a um link, né, ou seja, naquelas contas verificadas, no Stories, os usuários que recebiam o Stories, que iam consultar o Stories, podiam arrastar para cima o Stories e tinha acesso ao link, né, para você ir para uma página, por exemplo. Pois isso, a partir desse final desse mês agora, de 30 de agosto, isso vai ser desabilitado, não vai ter mais essa opção de arrastar para cima, e isso vai ser substituído por uma figurinha, né, onde a pessoa vai poder colar essa figurinha no Stories, e aí você vai clicar na figurinha, e aí vai ser desviado para o site, para o link. A gente já tinha até anunciado isso, que estava em teste, que ia entrar em produção, né, em operação no Instagram, e agora oficialmente o Instagram veio a público falar que isso vai passar a funcionar a partir do dia 30 de agosto desse ano. Agora, né, exatamente na semana que vem, né, para isso. E aí, Fernanda, nessa semana especificamente temos 2 aniversariantes bem interessantes, né? O primeiro aniversariante é o Linux, que no 25 de agosto, ou seja, hoje, 25 de agosto de 1991, foi criado, né, o Linux. Então faz 30 anos o Linux essa semana, né, de vida, né, vamos chamar assim, lá pelo Linus Torvalds, que criou, né, na primeira versão do Linux, né, para isso. E também temos um aniversariante dessa semana, no dia 23 de agosto, segunda-feira, a web, ou seja, as páginas web que a gente conhece hoje da internet, fizeram também 30 anos. Então, 2 aniversariantes importantes, né, desse mundo da tecnologia, nessa semana que a gente está em curso aqui, né, nesse momento. É isso. Obrigada, viu, Gilberto? Até sexta que vem. Exatamente. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Excelente semana para todos, né? E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.